Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana e eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo uma curiosa nata. Começou em biomédica, seguiu para um doutoramento em psiquiatria computacional e lidera hoje a construção de novos produtos com aplicabilidade prática nas nossas vidas, aliando a inteligência artificial à melhoria da qualidade de vida humana. É a ponte entre a investigação profunda e a aplicabilidade prática, tornando útil aquilo que ainda não sabemos e aquilo que vamos descobrindo. Hoje tenho comigo a Catarina Farinha, Senior AI Research Manager na Ambabo e Product Lead no Center for Responsible AI. Catarina, bem-vinda ao Techia Talks, pronta para partilhar aqui algumas perspectivas fora da caixa? Olá, obrigada pelo convite. Sim, estou mais pronta, vamos a isso. Vamos a isso pela segunda vez hoje? Pela segunda vez. Falar antes. Bom, então, nós começamos sempre aqui um bocadinho pelo stalking dos nossos convidados, Catarina. E tu vieste aqui de uma área, a parte biomédica, que é uma área de formação de muita gente em tecnologia. Porquê é que tu escolheste esta área? O que é que te levou aí a pensar, eu acho que é por aqui o caminho? Sim, obrigada pela pergunta. Biomédica realmente eu quando terminei o 12º, tinha muitos gostos, né? Ou seja, como eu costumo dizer que provavelmente não é por acaso que a minha mãe é enfermeira e o meu pai é engenheiro eletrotécnico e o meu irmão tirou engenharia biomédica também. Por isso já tinha aqui estes dois mundos da medicina e da engenharia muito presentes em casa e realmente quando acabei o 12º eu fiquei indecisa se havia de ir para a medicina ou uma área mais de engenharia. Candidatei-me a medicina, entrei em medicina na primeira fase, mas ao contrário do que é maré, principalmente na altura, fiz o inverso, que foi na segunda fase, pensei, não, calma, que eu afinal eu quero uma engenharia, eu quero aprender física. Eu lembro do meu irmão dar-me um livro de física, porque ele já tinha terminado, que ele é 7 anos mais velho do que eu, a engenharia física ali no técnico, e deu-me, acho que era mecânica e ondas, e disse-me, olha, se tu tiveres curiosidade em ler isto, eu acho que tu deves ir. Opa, mas era uma tacão de 300 páginas. Mas a verdade é que aquilo mexeu aqui dentro de mim. Eu pensei, pá, realmente eu quero saber o que é mecânica e ondas, quero saber física, eletrónica. E queria explorar, queria alargar o conhecimento e sentia que medicina de alguma forma me ia afunilar. Medicina, ela própria também é um mundo muito vasto, mas eu senti falta de uma coisa mais. Queria programar, queria estatística, queria mais para as engenharias. Por isso foi uma escolha óbvia e acho que desde muito sempre sabia que queria fazer alguma coisa relacionada com a saúde e com a investigação. Ok, excelente. E decides, tomas esta decisão, entras, e como é que foi a tua jornada de aprendizagem dentro do curso? Foi fácil? Foi muito estudo? Ou a tua curiosidade era suficiente para continuares ali bora, quero é desbravar caminho? Eu sempre fui muito estudiosa. No quinto e no sexto ano, nessa altura, eu era a menina dos 5, o que até roçava um bocado o bullying, sou sincera. Quer dizer, de uma forma que eu sentia-me desconfortável, mas quer dizer, quando eras a menina dos 5 não era propriamente, pá, não era uma vaidosa com esta label. Mas a verdade é que sempre gostei de estudar, então na faculdade e no técnico, epá, uma pessoa tem que estudar para ser bem sucedida e para ficar confortável. Não gosto daquela sensação de ir para um exame e querer só fazer para passar. Eu gosto de ir para um exame e de alguma forma até usufruir de sofrer, se calhar um bocadinho demasiado, mas estar confortável com aquilo que estava a estudar. Por Não isso eu acho que sentires simplesmente. que estavas ali à nora, não é? Sentires que não, era Sim, isto. não, nunca fui essa aluna de faltar às aulas, sempre fui a mais certinha. Acho que a minha perspectiva mudou um bocadinho em relação ao estudo e mesmo em relação a querer conhecer mais para lá do mundo académico, ou seja, da faculdade e do curso que me proporcionava quando fiz Erasmus. Ok. Novamente, influenciada pelo meu irmão não o fez, mas sempre me disse, tipo, Tens que faz. fazer. Exato.
Então decidi ir para a Holanda e na Universidade de Twente, que é numa terra que eu provavelmente vou dizer de forma errada, mas eu digo Enschede, que é ali ao pé da Alemanha. E foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu estava fora de casa, dos meus pais, porque eu sou de Lisboa, então o óbvio foi ficar em casa, e estudava de forma diferente, porque era um estudo muito mais. Isto é o que vocês têm que saber, estudem em casa. As aulas são para tirar dúvidas, são para fazer projetos, são para discutir projetos. O técnico não tinha tanto essa mentalidade. Eu acho que agora, por trimestres, se calhar isso mudou um bocadinho, mas na altura era muito intensivo em termos de teoria. E a parte prática, principalmente na licenciatura, era um bocadinho mais descurada. Mas ali não, ali era muito foco nos projetos, no trabalho autónomo. E eu, em vez de escolher uma cadeira opcional, decidi fazer o meu primeiro projeto de investigação e juntar-me a um grupo de investigação lá. Então aí também foi logo, ok, isto é fixe, quer dizer, tenho a primeira contribuição num artigo científico, estou a ver, foi na área de neurociências também, ou seja, tudo ali à volta do que é que eu gostava. Epá, e fiquei apaixonada por ter autonomia. Estava numa fase em que realmente dava para o que eu apliquei, aqui que eu vou no quarto ano, o que eu apliquei na licenciatura, pá, finalmente estava a haver alguma aplicação. Deixou de ser teórico e passou a ser prático, e isso motivou-me muito. Ok, ok. Já era essa a tua ideia de fazer Erasmus? Porque nós é um dos pontos muito curiosos num currículo ou num LinkedIn, porque a malta associa muito fazer Erasmus a copos e festas. Mas tu foste logo direta, não, pá, eu fiz ali um projeto de investigação, foi aqui o contacto, aplicação prática, pá, isto é fantástico, já ias com essa expectativa, já Não, ias com não, já ia, já ia. A própria escolha da faculdade, eu às vezes, agora, às vezes dou alguns, não estou envolvida, quer dizer, às vezes estou envolvida em programas de mentoria, mas às vezes perguntam-me o meu currículo, tal como estamos aqui a fazer. Eu costumo dizer que a escolha da própria faculdade, ou o sítio onde vais fazer Erasmus, ela própria também tem que representar um bocadinho qual é que é a tua expectativa. Claro, que há faculdades em que tu vais para lá e tens um estilo de vida mais tranquilo e sabes que vais ter boa nota, não vai prejudicar. Se for esse o objetivo, pá, tudo ok, cada um faz as escolhas que quiser e se calhar é um período em que podes viajar, porque estás mais no centro da Europa, tudo ok. Eu não, eu queria uma coisa intermédia, realmente queria ter experiências fora de casa, mas queria uma universidade, epá, que me puxasse por mim e que me desse essa experiência de investigação, que aqui em Lisboa não tinha. Por isso eu já fui muito focada, quer dizer, aproveitei, tenho grandes amigos de Erasmus, neste claro. momento já sou de Erasmus de Erasmus há uma década, por isso não fui não estava fechada em casa, né? Tipo, fechada na biblioteca, mas realmente sempre fui numa de, ok, eu quero ter uma experiência que eu não consigo ter cá e que seja útil para o futuro. Ok, espetacular. E depois, quando tu tomaste a decisão de continuar aqui no caminho académico, entraste para doutoramento, achas que foi isso que teve esse impacto? Como é que tu decides tomar essa decisão? Ok, vou continuar os estudos. Novamente, eu sou tudo retida, fui muito influenciada outra vez pelo meu irmão, mas neste caso foi numa forma negativa. O meu irmão e via algumas pessoas a sair de biomédica, e eu acho que ainda é comum, porque realmente saída de biomédica, não há muitas áreas que sejam, ok, tu estás a fazer biomédica, é exposto a muitos temas, eu acho que a engenharia biomédica tem essa valência, que é diversificada, ou seja, eu conheço, sei um bocadinho de mecânica, sei um bocadinho de química, sei um bocadinho de biologia, mas depois temos ali uma crise identitária que é o que é que eu realmente então faço. E não há muita saída de biomédica pura. Então o que acontece é que as pessoas vão para consultoras. Pronto, e o meu irmão foi para a Boston Consulting Group. Ok. Eu quero uma consultora estratégica e acho que ele gostou, quer ver, de estar lá, mas eu não gostei do que via do meu irmão, que era trabalhar muito Hum, e estar a saltar de projeto em projeto. Ou seja, ficava uns meses num projeto, epá, era entusiasmante, eu via que ele gostava de fazer planeamento estratégico e até agir estar a fazer esse shift, mas eu sentia que queria era aprofundar, eu não queria estar a fazer consultadoria, nem queria estar a ser puxada para projetos. E depois queria continuar a estudar, ou seja, o doutoramento também é uma almofada bonita em que a pessoa, epá, tem tempo para explorar também o que é que gosta, um tema que gosta, hum, escrever artigos, ou seja, e saber que há ali aquela parte do conhecimento, epá, que é tua, né? E eu acho isso fascinante, perceber um bocadinho mais à frente do que é que já existe, contribuir para algo, mesmo que seja uma migalha, e temos que ser humildes, né? O nosso doutoramento nunca vai ser aquilo que nós achamos que vai ser no início, quer dizer, até, se for parecido já é bom, mas é uma migalha, mas é uma migalha que realmente, com muitas migalhas, estamos a fazer conhecimento que há de mudar, eventualmente, a vida de alguém, ou nós como comunidade, e então isso aí sempre foi algo que me inspirou muito, e eu sabia que queria fazer investigação.
Ok. E já tinhas Honestamente. noção dessa migalha, desse contributo pequenino, porque é realmente real, não é? Mas tu já tinhas essa noção do que ias estar a descobrir. É curioso porque eu até coloquei isso na introdução, não é? Estás realmente a trazer conhecimento novo que ainda não existe e foste tu que o descobriste e que o vais publicar, não é? Já tinhas essa noção? Tinha se calhar até mais ambição do que aquela que consegui, Ok. né? Uma pessoa que pensa que 4 anos é bué tempo, então acha que vai, tipo, pá, não sei, é bom também ser um bocadinho utópica, não é? Quando nos metemos nesta maratona. Mas o doutoramento traz muita. Primeiro, dá-nos resiliência e é Ok. uma. E é uma lição de vida, porque realmente as coisas são uma maratona e se calhar algumas coisas não vão ficar como nós imaginávamos, mas temos que reconhecer que é passo a passo que a vida vai ser feita e o conhecimento vai acumulando. Por isso, gostava de ter feito mais coisas no doutoramento. Eu depois mudei de área, certamente já vamos chegar, ou seja, o porquê que eu depois me saí da área que era-me tão querida, mas sinto que o meu contributo ainda assim é válido, é valioso e gosto sempre quando vejo, às vezes por curiosidade, vou ver quem é que está a citar os meus papers, para Uhum. saber o que é que está a acontecer mais, ou seja, como quase um follow-up. Ok, esta Claro. pessoa está a citar o meu paper, mas o que é que então ela está a fazer? O que é que está a fazer agora em 2024? E isso aí é bom realmente ver as pessoas a construir em cima do trabalho dos outros. É verdade, é verdade. Nós ouvimos muitas vezes que não é possível mudar o mundo. Eu sou um bocadinho contra essa frase, não gosto dessa frase, porque eu Uhum. acho que sim, que é possível e que mudamos um bocadinho todos os dias, só que não temos essa resposta instantânea, não é? Ou seja, a coisa demora. Então é curioso, nunca tinha ouvido essa perspectiva de um doutoramento, de que realmente tem essa resiliência, porque tu vês as coisas avançar, mas avançam realmente com uma velocidade que se calhar no início, pronto, não é exatamente igual às. Depende da área do doutoramento. Há áreas do doutoramento que as coisas avançam mais depressa. Mas eu, por exemplo, fiz em psiquiatria computacional e envolvia recolher dados, no meu caso, de crianças e adolescentes com algum distúrbio do foro mental, ainda é mais difícil, porque é preciso ter os dados, é preciso analisar os dados, ou seja, é preciso estar ali focado, ok, é por isto, relembrar-nos, porque é que estamos a fazer isto? E esse exercício nem sempre é fácil, mas é útil. No doutoramento, pá, estamos ali porque é um projeto que queremos, mas às vezes até no trabalho, pá, é uma atenção que devemos fazer, não é? Tipo, este pensamento, este raciocínio, ok, isto ainda faz sentido, este percurso da minha vida. Tipo, estou aí na direção certa, não estou, vou mudar, mas vou mudar para algo parecido ou algo completamente diferente. E o doutoramento há muito tempo a pensar também. E também tocaste em alguns pontos interessantes, porque tu começaste a falar um bocadinho dos teus pais, não é? Do exemplo que veio disso, e depois falaste muito do teu irmão mais velho. E é curioso porque em muitas das formações que eu dou, eu coloco um último capítulo que é Learning with Your Older Sister. No meu Hum, caso, eu tenho uma irmã mais velha, e sempre que eu quero falar de pitfalls ou aqueles erros de amador, coloco sempre esse título, porque eu acho que nos dá realmente um avanço gigante de ver uma pessoa que nos é tão próxima e com quem nós lidamos diariamente como é que correu com ele ou com ela, não é? O que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que se calhar ele até gostou, mas eu não ia gostar se fosse comigo e uhum. vice-versa. Pá, e essa aprendizagem é tão rica, graças a Deus, irmãos mais velhos. Não, completamente. Tipo, o meu irmão é um role model para mim. Há coisas que nós. Lá está, mesmo o percurso que foi diferente, que o meu irmão fez um percurso completamente diferente após a faculdade, né, após o curso que tivemos em comum, é útil, porque realmente somos pessoas diferentes e eu assim também consigo ver, ok, isto funciona para ele, é assim que é a vida de alguém que tem este cargo. Pá, será que funciona para mim? Ok, não funciona, estou a construir o meu caminho, mas há muitas coisas que somos parecidos. Daí que eu acho que os programas de mentoria, as pessoas nunca devem ter receio de, olha, vamos só falar um bocadinho, tipo, explica-me o que é que costumas fazer no teu dia a dia, ou será que eu vou gostar? Principalmente agora que os trabalhos muitas vezes têm muitos nomes para a mesma coisa. Uhum. Product owner, project manager, ou product manager, pá, aquilo às tantas, data analyst, data scientist. Às vezes temos de ter um bocadinho, ok, mas fala, pergunta. Ainda por cima, aquelas pessoas que nós temos confiança e abertura para dizer também o que é que não gostamos, não é? Que às vezes também, quer dizer, no seu LinkedIn aquilo é só coisas boas, mas Ah, sim. ter abertura para dizer, ok, mas desconstrói comigo o que realmente é o teu dia a dia, o que é que te massa. Pronto, e realmente isso o meu irmão, como irmão mais velho, foi importante no meu percurso. Claro, sim. O que tu dizes é muitas das coisas que nós recomendamos, mas eu sinto que as pessoas têm muito medo de fazer esse reach out também. Portanto, quando essa pessoa faz parte da nossa família, não é? Eu acho que Hum, acaba por se tornar mais fácil. Mas a verdade é que, por defeito, eu acredito que a maioria de nós também está disponível para dar essa ajuda e para falar, não é? Sobre a nossa experiência. Nós normalmente gostamos de falar de nós, não é? Aquela parte humana, egocêntrica, vá. Ai, Então, e muitos de nós, por exemplo, eu gosto de conhecer pessoas, gosto não de é? falar com pessoas, gosto de conhecer perspectivas diferentes, por isso
não me importo de falar sobre mim para dar a conhecer, mas gosto sempre de saber porque é que me queres conhecer? Também é uma curiosidade interessante, não é? Claro que sim. Quem é que tu és? Com, sei lá, muitos 20 e poucos anos, estou a acabar a faculdade, o que é que vês no meu percurso do que é que tu conheces, tipo, às vezes online, não é? Que não me conhecem pessoalmente, o que é que fascina? Que é para tentar ajudar, não é? Yeah, E, exatamente. E essa partilha de conhecimento é tão rica, às vezes mesmo para quem já está na fase seguinte, que é: "Ah, pois é, eu já passei por isso, olha, já nem me lembrava, essa altura eu Uhum, já me claro, lembro", é tão bom. sim. Excelente. Ok, então temos aqui a Catarina no seu doutoramento, aqui a mudar o mundo devagarinho, a escrever os seus papers, a esgravatar caminho, e a certa altura, como tu estavas a falar aqui há bocadinho, há aqui um shift, parcial ou total, já nos vais contar, para um lado mais empresarial. Como é que Uhum. isto acontece? Olha, acontece porque, infelizmente, eu ainda estava a terminar o meu doutoramento, mas a minha bolsa terminou primeiro que o doutoramento. De uma forma muito pragmática, a bolsa terminou ainda no laboratório. Poderia haver hipótese de prolongar a bolsa, ter outra bolsa, etc. Mas só esta parte muito precária do Uhum. aluno de doutoramento começou-me a chatear um bocado. Porque, por muito bonito que seja fazer conhecimento, paper a paper, epá, eu queria ter uma coisa mais estável. Sou sincera, se calhar se não fosse a precariedade que está associada ao aluno de doutoramento e à academia em si, eu se calhar não tinha saído da academia. Eu gosto de estudar, gosto de investigar, não, eu adorava a área e adoro a área, por isso estaria. Mas, no entanto, como queria saltar e ir para a indústria, comecei a procurar trabalho. E na altura, por uma feliz coincidência, o meu orientador tinha trocado umas mensagens no LinkedIn por causa de um projeto que a Ambevel já estava a ter, na altura chamavam de Brain, agora Halo, passado muitos anos. Bem, o meu orientador tinha ficado: olha, o Paulo Dimas mandou uma mensagem no LinkedIn, achas que falo com ele, queres que te ponha em contacto? E foi assim que eu conheci a Ambevel. Na altura, eu fui contratada como Data Scientist, ou seja, eu não entrei diretamente para o projeto onde agora, certamente vamos falar um bocadinho mais, só entrou assim em grande andamento o ano passado, com a agenda do PRR, mas eu quando entrei já estava com esta visão, ou seja, na Bela este projeto já se falava, por isso o meu background em biomédica e no doutoramento fez todo sentido, mas felizmente confiaram que eu tinha as capacidades para aprender tudo o resto. E tudo o resto era muito. Tudo que era. O que é tudo o resto? Tudo o resto, neste caso, era tudo o que era ligado a NLP, Natural Language Processing. Ok. Ou seja, como é que é mexer em dados de texto. Porque eu estava habituada, ok, faço modelos, faço machine learning, lido com dados, mas era dados numéricos. E NLP é um bocadinho diferente. Tem aqui algumas peculiaridades, como é que se treina modelos, e na altura treinar ainda era mais, não diria mais difícil, mas era de forma diferente do que era agora com os Large Language Models. Então eu senti que, ok, isto agora é diferente, mas por outro lado também foi super entusiasmante. Boa. Vou, tudo era entusiasmante, estava numa startup que eu adoro, num projeto que adorei e estava a conhecer coisas novas, estava a aprender coisas novas. E na altura, falando aqui em termos de mentoria e aprender com pessoas e não ter medo de perguntar, pá, realmente eu não tive medo, não tive vergonha de pedir ajuda aos meus colegas de trabalho que neste momento são amigos. E, por exemplo, o Ricardo Rei, que é um grande amigo meu, deu-me muita mentoria. Eu dizia: olha, Ricardo, mas como é que tu fazes isto? Como é que fazes? Manda-me links, aprende. Pá, porque eu tive realmente que reconhecer que eu tinha que ter uma curva de aprendizagem, pá, se calhar mais rápida do que outra pessoa que já soubesse. Porque eu tinha entrado ali um bocadinho como uma exceção, ou de uma forma. Não tinha feito, por exemplo, um coding challenge, que é algo que é habitual. Eu fui um bocadinho de: ok, esta rapariga tem este perfil mais diferente, nós até temos este projeto, pá, olha, vamos dar uma oportunidade. O meu orientador, obviamente, também tinha dito bem, da minha capacidade de aprender, e fui sortuda nesse aspecto. A vida também é preciso ser feita de sorte, de vez em quando. Nós vamos dizer que acabamos por fazer um bocadinho a nossa sorte, não é? Acabamos, sim, claro, tive sorte, mas quer dizer, se eu não tivesse uma boa relação com o meu orientador e se eu não tivesse sido boa aluna de doutoramento, etc., Exatamente. nós não advogamos pelo aqueles que conhecemos, não é? Não, Claro. não puxamos, não trazemos o nome. Então fiz muito data scientist, ou seja, estava na equipa de investigação, na Ambebel, e quase que senti que estava a fazer outro doutoramento, porque na verdade na equipa de investigação,
doutoramento e ainda há mais velocidade. Esta parceria com o Ricardo Rei, ele entretanto fez o doutoramento na Ambebo, graduou-se ou este ano ou ano passado, já não sei, não, foi este ano. E publica muitos papers com ele, muitos papers pela Ambebo, numa área que me era completamente nova e diferente. Porque como eu estava a dizer, estas velocidades de doutoramento e por outro lado a resiliência que é preciso ter para uma área e para outra, eu tive aqui este choque, porque por um lado, lá está, era doentes, a recolher dados com crianças com e sem medicação, em que aquilo demorei se calhar 1 ano e meio a recolher os dados, vim para uma área completamente diferente, em que temos muito mais liberdade, em que pomos os modelos a correr, fazemos experiências, iteramos. É uma iteração muito mais depressa, tudo anda mais depressa, para o bem e para o mal. Também as outras pessoas podem publicar as nossas ideias, mas para o bem e para o mal a velocidade de publicação é muito superior. Por isso eu senti mesmo, ok, estou a ir a conferências, estou a publicar, assim, aliás, tenho mais artigos pela Ambebo do que tenho pelo doutoramento, justamente por causa desta timeline e esta velocidade de publicação inerente a uma área e a outra. Mas adorei. O que aconteceu depois foi que no início do ano passado a Ambebo começou a liderar uma agenda mobilizadora do PRR, a tal Bazuca Europeia, e que é um consórcio que se chama Centro para a Inteligência Artificial Responsável, ou em inglês Center for Responsible AI, se quiserem ir pesquisar pelo site, é Center for Responsible AI. E foi muito bom porque dentro da Ambebo foi possível renascer novamente uma equipa focada em inovação, que nós chamamos de Labs, e aí houve pessoas como eu que transitaram de outras equipas e que começaram a montar o que é que seria Labs dentro deste consórcio. E Labs tem uma gênese que é, ok, ideias um bocadinho funcionar, à parte do que é que há no resto da Ambebo, mas é mais, vamos ter uma ideia assim mais maluca e vamos ver se conseguimos torná-la uma ideia viável e mostrar que tem potencial para eventualmente ir então para o core e torná-la e integrá-la no produto core. Ok. Se calhar explicavas um bocadinho o que era, se calhar em primeiro lugar, esse core da Ambabo e algumas luzes do que é que pode ser uma ideia completamente nova que ainda está aqui meia em draft, mas depois vai ter uma aplicabilidade técnica. Assim, trocado por miúdos. Claro. Todo prazer. Então, apresentando a Ambebo. A Ambebo é uma scale-up neste momento, tem 11 anos, e muito focada na área de tradução automática, e desde o início com uma vertente também humana, na medida em que é Human in the Loop. Se nos próximos anos vai ser realmente necessário o Human in the Loop para todos os domínios ou não, é um ponto de interrogação, provavelmente só para aqueles que sejam mais complicados, mas eu já vou tentar explicar um bocadinho o que é um domínio mais complicado e um domínio não complicado. Yeah. No clássico, então, é o Human in the Loop. Temos uma tradução, temos um modelo de tradução automática e depois, consoante a avaliação desta tradução, também por outro modelo que faz de forma autónoma, ou seja, com inteligência artificial, nós decidimos se vale a pena ir para o humano, porque a qualidade não é boa o suficiente, ou se a qualidade está boa e vai diretamente para o cliente final. Agora vai para o humano, pronto, temos uma comunidade de pós-editores, ou seja, editam, põem aquilo bem, mas também temos uma comunidade de anotadores em que, independentemente de se tiver passado por humano ou não, pode ainda ter alguns erros e basicamente os anotadores vão anotando. Ou seja, aqui um processo de anotação é ver, ok, aqui ainda estava este erro, tinha esta severidade, era desta categoria. Okay. Então, há traduções na prática que acontecem em quê? Em filmes, em... Exato, qual é que é o domínio? Exato. 30% do negócio da Ambebo até há pouco tempo era apoio ao cliente, ou seja, por exemplo, estamos a falar com a Booking, naqueles chats, a pessoa que nós estamos a falar em português, mas a pessoa que está do outro lado, o agente, só fala inglês, ou seja, no fundo, há uma layer de tradução invisível. Eu falo em português, a pessoa recebe em inglês, a pessoa escreve em inglês, nós estamos outra vez em português. Pronto, ou seja, de forma muito ligeira, leve. É simples, não é? É simples. Exato. Mas dentro do apoio ao cliente também podemos ter mails, podemos fazer FAQs, podemos ter outros domínios, entretanto, por exemplo, sites, que já é uma coisa mais difícil, porque já tem um bocadinho de localization, ou seja, a forma como nós dizemos... Essa palavra, a primeira vez que eu ouvi também foi através da Ambabel, eu não fazia ideia. Ainda vais ouvir outra. Ainda vou dizer outra a seguir, que é o nível a seguir da localization. Ok.
Sites, por exemplo, também um domínio mais difícil ainda, por exemplo, médico. Temos a traduzir um clinical trial. Um clinical trial, não podemos dar ao luxo de ter uma palavra errada. Ou uma bula médica. Possível, claro. Super sensível. Então aí realmente há de sempre haver um human ali a garantir que a qualidade está Muito bem. perfeita. E se Ok. os termos estão a ser bem utilizados, por exemplo, uma bula médica ainda é uma coisa diferente, porque não basta estar a tradução perfeita, tem que estar legível para o consumidor, para o doente. Ou seja, não pode ser o mesmo termo técnico que se calhar um médico vai ver, daí haver panfletos informativos, ou seja, documentos diferentes consoante estamos a dar ao profissional ou ao doente. Por isso, a tradução é uma área interessante porque lá está, tem não apenas a divisão entre as línguas, há línguas que são mais fáceis do que outras, depois há variantes, português do Brasil versus português de Portugal, Mais essa. espanhol de Espanha versus América do Sul, pronto, tem essas coisas todas. Depois há glossários, há clientes que querem que Apple seja Apple e não maçã, por exemplo. Convém. Como é que vês qual é, na frase se eu devo manter Apple ou se eu devo manter maçã, né? E depois também esta questão do domínio. Há domínios que são mais difíceis e há domínios que são muito mais fáceis. Um domínio fácil, por exemplo, o apoio ao cliente, é um domínio fácil. Fácil porque não é tão exigente em termos de qualidade. Queremos sempre dar a melhor tradução, mas se houver um erro, pronto, a pessoa pergunta de outra forma, verifica de outra forma, e há muitos dados, nós conseguimos estar ali a treinar. E depois há domínios realmente médico, legal, por exemplo, também pode ser um domínio que cada erro é altamente penalizado e são muito técnicos. Vamos ter domínios em que realmente as palavras não são fáceis de tradução, às vezes mesmo para nós, o que é que esta palavra quer dizer? Eu não faço ideia como é que isto se traduziria em inglês. Então, por exemplo, voltando a dizer, já temos aqui o que é a Ambebo, um dos problemas que nós sempre tivemos e que alguns clientes diziam, e nós andávamos ali já, desde quando entrei na Ambebo, esta ideia também já pairava no ar, era como é que é uma tradução se tivermos do público-alvo, por exemplo, um cliente asiático. É diferente do que se eu tiver um cliente europeu? Eu trato da mesma forma os dois? Não trato. Quer dizer, eu se calhar A nível trataria cultural, a não nível é? cultural, não é? Quer dizer, e uma forma que nós, mais ocidentalizados, né, se calhar não sabemos, e a verdade é que é mesmo. Por exemplo, estes large language models, eles próprios, como consumiram muito dados em inglês, também têm este bias. Ok, pois. Eles próprios já foram enviesados, não é? Foram enviesados Claro, faz sentido. e, e, um, e ainda perpetuam mais este bias, não é? Pois. Quanto mais dados produzem, mais estamos a reforçar esses dados. Hum. Então, nós tivemos esta questão e até houve clientes que vinham ter connosco, o que é que eu consigo oferecer aos meus agentes, ou seja, os nossos clientes são empresas, nós somos um B2B, eu quero garantir que os meus agentes tratam de forma culturalmente adequada os nossos clientes. Isto era um problema difícil, porque das duas uma, ou estás a ensinar a todos os agentes, olha, se for agora um japonês, cuidado com estas guidelines. E nós tínhamos, mas era algo custoso, não é? Nunca é assim, nunca é uma coisa fácil, porque quer dizer, é difícil. A outra opção é os nossos clientes realmente abrirem call centers, não é? Centros de apoio ao cliente que tenham Lá. esse lá ou contratem pessoas que tenham dessas origens. O que nós agora temos, e que foi uma coisa que foi só possível com esta inteligência artificial generativas, estes large language models, foi fazer questões, e foi um trabalho muito de linguista. É engraçado ver como é que o próprio trabalho de linguista está a modificar com os large language models. Antes, se calhar, era muito mais à base de anotação, fazer traduções, criar dados. Neste momento, já conseguem ser mais criativos também, na forma como abordam os problemas. Então, fizeram entrevistas a nativos e não nativos, mas que conheciam muito bem as target language. Sim, Neste caso, começámos só na parte asiática, japonês, chinês e coreano, e fizeram uma lista quase de guidelines que depois nós conseguimos utilizar nos nossos modelos, e agora os nossos clientes têm, os agentes dos nossos clientes têm um botãozinho que diz rephrase. Escreve em inglês, género, tipo, em que é que eu te posso ajudar? Faz rephrase e aquilo muda para ser mais culturalmente apropriado. Um exemplo que é fácil.
Para um japonês, nós não podemos perguntar ou não devemos perguntar How can I help you? Porque É, para ele é ofensivo. pois era Implica que isso. precisa de ajuda. E eu Não, preciso de ajuda? Não, 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 não. eu não, calma, tu, pá, eu não quero nada, estou bem. Ou usar emojis de uma forma mais informal. Há um público que gosta do o próprio greeting, fazer de forma mais polite, terminar o e-mail de uma certa estrutura. E tudo isso é difícil de ensinar e agora com este botão, com este rephrasing, os próprios clientes sentem-se muito mais confortáveis e os agentes também mais confortáveis. Ou seja, dá um conforto que foi possível juntando as duas coisas. Não usar os modelos out of the box, como estão, não é usar o chat GPT, mas é introduzir informação para complementar e para conseguir pronto, atacar este problema. Foi um produto que foi desenvolvido desde o ano passado, ou seja, em leve, fizemos piloto e neste momento está disponível para os nossos clientes. Ok, e aí ajudar menos mal entendidos Menos que mal podem entendidos. acontecer nos chats, que Exato. acontece muitos. Não quer ser rude. Espetacular, espetacular. Então aí tiveste ali um produto que teve uma aplicabilidade num serviço B2B, numa otimização e uma poupança de custos muito grande, não é? Porque se calhar a outra opção seria Sim, a contratar. ideia é poupar custos, claro, dar segurança e poupar custos. E neste caso não é tanto um novo produto, é quase uma feature diferenciadora que estamos a incorporar no produto que já existia da Apple. Sim, e que traz uma melhoria mesmo gigante para todos, não é? Para quem trabalha lá, para a própria Sim, empresa, para os clientes, portanto é aqui geral. é. E- Só para concluir, isto realmente, por causa do termo, estava agora a lembrar-me de localization, isto é transcreation. Vai para lá da tradução. É também Não sabia. criar enquanto se traduz. Ok, ok, ok. O rephrase está bem aplicado. Yeah. Espetacular. Porque são realmente culturas totalmente diferentes da nossa e com essas Sim. guidelines. As nórdicas gostam muito de usar emojis, coisas mais informais ainda. Ou seja, até podíamos fazer um rephrasing que não fosse para a formalidade, fosse mesmo para o informal. Exatamente, exatamente. Boa, espetacular. Ok. Então aí temos uma aplicabilidade mais empresarial, digamos assim. Uhum. Quando é que começa a surgir esta lógica agora do outro produto onde tu estás agora mais envolvida? Sim. Essa lógica já vinha, era um amor antigo dentro da Ambebo, mesmo antes de eu me juntar, como tinha dito, também acho que foi um fator importante para o meu recrutamento, para me juntar à Ambebo. E que é o chamado Moonshot dentro deste consórcio. O consórcio tem 21 produtos, somos, acho que são para aí 10 startups, com vários centros de investigação, podem ver no site. E o Halo realmente um produto que é o Moonshot, por ser mais diferente, por estar num contexto, por exemplo, da Ambable, que não tem, assim, à partida, nada relacionado com o que seria o projeto, e causa uma sensação muito emocional. Certo, sem Porquê? dúvida. Pronto, exato. Quem viu o vídeo percebe. E porquê que faz sentido dentro da Ambebo? Faz sentido numa perspectiva de estamos a trabalhar a mesma linguagem. O que nós queremos com a Ambebo é acabar com as barreiras de comunicação, providenciando a tal translation layer, mas o que nós queremos também é acabar com as barreiras que pudessem ser físicas, ou barreiras mesmo impostas, por exemplo, com doença. Neste caso, nós estamos na missão, e nós, Ambebo e os nossos parceiros, que estão dentro do que nós chamamos Product Pod, que é já um conceito criado pelo consórcio em que junta centros de investigação, líderes de indústria e as startups, conjunto para desenvolver um produto de forma responsável. E estamos numa missão de ajudar pessoas que infelizmente perderam a capacidade de comunicação, como por exemplo doentes com esclerose lateral amiotrófica. Tenho que estar sempre a pensar quando digo as letras. Em inglês, a ALS, ficou conhecida pelo Bucket Challenge e por ser, por exemplo, a doença que Stephen Hawking sofria. Em português é ela. Pronto, e a Associação de Doentes cá em Portugal fica a mensagem, até porque têm sido parceiros incríveis connosco, mas se alguém reconhecer alguém que sofra, é a APELA, que localiza-se em Lisboa, ali nas Oleias. Então, dentro de Labs, este também é um dos produtos que está a ser desenvolvido pela Ambebo, e no fundo junta duas grandes áreas aqui que precisa de ser para conseguirmos atacar o problema. Por um lado, temos o hardware, que não está a ser desenvolvido pela Ambebo, a Ambebo não faz hardware, neste caso está a ser desenvolvido pelo Instituto de Telecomunicações do Técnico, em conjugação com a CMU, Carnegie Mellon, em Pittsburgh, na América. E não é mais do que termos uma eletromiografia, ou seja, conseguimos captar ainda o único sinal muscular que os doentes conseguem fazer, muitas vezes, neste caso são músculos da cara,
Estamos aqui a levantar a sobrancelha, por exemplo. E depois, por outro lado, temos o que chamamos uma AI persona. Podemos pensar como se fosse um avatar. Ou seja, no fundo, estamos a recolher informação sobre os doentes e sobre com quem é que estão a falar, onde é que estão, como é que foi, como é que tem sido a vida, tudo o que nós conseguimos para Normais, não ajudar. é? Hã? Sim. Perguntas normais do Perguntas dia. normais, ou seja, aqui também incentivar que o produto não é apenas para o doente, é para a família. Exatamente, sem dúvida. É algo que cola os elementos da família, né? Promovendo esta comunicação. E, no fundo, quando o doente é perguntado algo, e aqui o contexto é importante, é oferecida sugestões de resposta. Ou seja, no fundo, estamos a falar em situações em que o doente não tinha outra opção, em que, por exemplo, o eye tracker podia ser difícil de utilizar, podia estar no carro, então é impossível, ou doentes que não consigam utilizar. O eye tracker, só para explicar, é muitas vezes a solução oferecida, ou seja, no fundo o doente fica a olhar para o computador e tem uma câmara em que tem um teclado digital. Então vai selecionando letra a letra. Pronto, e realmente é fantástico para quando conseguem utilizar, porque é uma forma não apenas de comunicar, mas irem ver notícias, ver vídeos, ou seja, temos aqui quase um cursor digital, só que é muito desgastante para o olhar. E saindo daqui, eu vou aqui para outro sítio, ou vou lá para fora, muitas vezes tenho ou que recalibrar e dar frustração, ou não consigo levar, alguns doentes nem conseguem utilizar, e quando os doentes não conseguem utilizar, muitas vezes temos que ir mesmo a métodos primitivos, que é quase, literalmente, A, B, eu fecho os olhos quando aparece a letra certa, ou ter uma folha e ter quase por quadrantes. Estas são os quadrantes, são as primeiras letras do alfabeto, então agora vou escolher uma letra. Ou seja, fazer palavras letra a letra. Então nós estamos a dar uma solução complementar ao eye tracker ou uma solução que substituíte algo que fosse ainda mais primitivo. O interessante é que realmente, então, quanto mais a pessoa usa o Halo, mais o Halo sabe sobre ela, mais as sugestões vão ser boas, e depois conseguimos verbalizá-las, tanto em pessoa, ou seja, aqui se estivermos num contexto presencial, ou se estivermos num contexto não presencial, por exemplo, a trocar mensagens no WhatsApp, com a voz da pessoa, que foi clonada. E aí a voz É, é a parte que mais emoção dá. essa dá lágrima no olho, essa. Que para quem ainda não viu o vídeo da apresentação disto. Pois, nós É, entretanto, a Mariana está a falar de um vídeo que está online. Nós fizemos várias apresentações, entretanto, algumas delas tivemos o privilégio de fazer com doentes, a utilizar, que é sim, sempre sim. diferente, e a que a que foi mais emocionante foi em maio passado, no Evergood Summit das Nações Unidas, em Geneva, foi 30 de maio, se não estou em erro, e estava o Luís, que infelizmente o Luís faleceu, passado 3 semanas, por isso ainda é mais emotivo, mas na altura não sabíamos sequer que ia ser tão emotivo, que foi quando o Luís ouve a sua voz espalhada naquele auditório, e a falar com pessoas do público até, que nós abrimos muitas vezes perguntas ao público, o público poder interagir com os doentes que estão ali, que é para mostrar que realmente aquilo não é nenhuma forma fabricada, se bem que quando se vê aquela emoção percebe-se que nunca poderia ser, porque é tão genuína a reação. E é muito bom até e outros casos, por exemplo, tenho sigo uma família em que o doente tem uma filha adolescente e como muitos adolescentes agora e nós próprios também mandam muitas mensagens de voz, que é fácil, não é? No WhatsApp. Ele Claro. nunca tinha tido a oportunidade de responder da mesma forma e agora pode. Uau. A filha adolescente também ouve e não ouve, quer dizer, o pai já perdeu a voz já há 4 anos, então dar aqui esta voz, esta possibilidade de pôr ao mesmo nível, ok, tu mandas mensagem de voz, eu respondo da mesma forma, pronto, faz-me levantar da cama todos os dias. Que delícia, sim. Sabes, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez foi no LinkedIn, acho que foi o Vasco que partilhou, e eu pus logo nas nossas comunidades, né, dos nossos alunos. E para mim foi muito importante pôr aquilo, porque eu acho que acabou por se criar também uma bola à volta de tecnologia e agora de AI muito negativa, não é? Pois, Vai tirar emprego e se calhar ainda lá chegaremos hoje aqui, mas há de ter aqui coisas menos boas. E quando nós vemos aquilo a acontecer assim em palco e tu sentes essa emoção, não é? Que tu estás a falar, consegues perceber que, não, espera aí, que isto, pá, coisas isto para o bem. sim, é tecnologia aplicada num impacto tão positivo, não é? Numa transformação de vida tão boa, e é isto, trabalhar em tecnologia é isto. Pode ser isto, pode ser outras coisas, mas também pode ser isto. E eu acho que cabe-nos a nós também escolher o percurso
sem dúvida. Pá, que ambicionamos, não é? Eu tenho a sorte de trabalhar em algo que muito provavelmente fazia de borla. Excelente, olha, boa frase, vou Não falar. é? Ou seja, por isso, claro que fico motivada. Claro, Mas acho que temos que arranjar aqui os nichos. Existem muitos outros projetos em que podemos ter muita recompensa e que as pessoas estão regeneramentos a tentar fazer coisas para o bem e tentar é mudar isso. o mundo, né? Para melhor, pouco a Uhum. pouco. Sim, sim. Depois cabe-nos a nós decidir, ok, qual é o impacto que eu quero ter, não é? Qual é o papel que eu quero ter no meio disto e pronto, escolher a área na qual queremos trabalhar, idealmente sendo assim, que eu até fazia isto de graça, pá, isto é tão brutal, É verdade. é assim mesmo, espetacular. Muito bem, então acho que já deu para ter, as pessoas terem aqui uma ideia do que é que o produto faz. Eu também os convido a irem espreitar o vídeo, porque acho que tem aí um impacto totalmente diferente, não é? Estarem aqui a ouvir-nos a explicar, ali é mesmo preto no branco. E eu se calhar saltava para esse ponto de pá, AI tem sido a palavra do momento, não é? Palavra-chave. Como é que tu traduzes isto por miúdos para explicar o que é que a AI traz? E se calhar a tua própria perspectiva do que é que traz de bom potencialmente, o que é que traz de arriscado, como é que Sim. tu vês isto? AI, então, AI já é não é um conceito novo, não é nada, já Para vem os comuns mortais, há décadas atrás. Simplesmente, realmente houve agora aqui um boom, novamente, já houve outros booms da AI, mas agora houve um boom que está relacionado com esta nova arquitetura, que foi apresentada em 2017, ou seja, se chama Transformers. E os Transformers não é mais do que ter modelos que conseguem ter contextos maiores, conseguem ter o chamado atenção para todo o lado. O paper original até se chamava-se Attention is all you need. uhum, O que é que faz um large language model? Ou seja, o que é que faz na essência um modelo como é o ChatGPT? Que seguramente é aquele que é mais conhecido e muitos de nós utilizamos para tudo e mais alguma coisa. No fundo, ele só está a tentar prever qual é que é a próxima palavra. Não faz mais nada do que isso. Se nós dissemos a cavalo dado, ninguém olha o, quer dizer, toda a gente sabe que a seguir vem o dente, não é? Porque já ouvimos muitas vezes, é um ditado. Então, os modelos justamente fazem isso. Eles foram treinados com muitos dados, porque foi possível, porque realmente há muitos dados, há muito poder de computação, e há esta nova arquitetura que consegue ver o cavalo está a olhar para todas as outras palavras antes, e não tem tanto esquecimento. Outras arquiteturas, como as LSTMs, ou mesmo as BLSTMs, atacavam este problema, mas de forma menos eficiente. Então, nós agora conseguimos trazer este contexto que, em última análise, vai produzir texto muito melhor. Pronto, por isso não é mais do que as pessoas são um bocado um papagaio. Eles debitam padrões que viram antes. Não há ali inteligência no sentido como se fosse inteligência humana. Não há o core, ainda que agora, por exemplo, mesmo o GPT-4o tem um reasoning of thought, ou seja, eles realmente estão a ficar um bocadinho mais como é que eu ia dizer, flexíveis e interessantes. Ok, vou pensando, fazem quase como agentes. Ok, agora que tenho este problema grande, agora faz por partes e vai chegar a uma melhor conclusão. Por exemplo, fazer contas. É uma coisa muito difícil. Porque contas não tem nada a ver com texto, não é? Contas é preciso ali raciocínio e é intrinsecamente uma tarefa diferente. Tradução, por outro lado, já é uma coisa muito mais clássica dos LLMs, não é? Estamos ali a prever qual é que é a palavra nesta tarefa de tradução. Mas realmente o boom foi possível, por um lado, porque os modelos ficaram tão bons que a sua democratização foi mais fácil. Nós agora conseguimos interagir com a inteligência artificial de forma textual. Não é preciso programar. A forma de interagir com ela, com estes modelos, é como eu enviaria um e-mail, não é? Ou estou a falar em chat. É escrevendo. Por isso, quando isto fica fácil, a barreira fica fácil neste nível. O custo do ChatGPT, quer dizer, grátis ou se quiser, nulo, exato. né? Imagina, não descai a nós. Há um custo que eu acho que temos que ser todos também ensinados, até porque para o ambiente há um custo em termos éticos, etc. Já é toda outra coisa que eu acho que nós devemos ter em conta, mas realmente em termos de utilização não existe. Pronto, e quando isto acontece, nós incorporamos a AI nas nossas vidas. Claro. Agora, isto é melhor do que pior. Eu sou apologista em muito da cooperação. Eu acho que a AI está a conseguir atacar tarefas primeiro que sejam rotineiras e que sejam fáceis para o seu domínio, texto, tradução, coisas, ver relatórios, sumarizar, fazer paraphrasing, tudo isso.
é uma tarefa clássica para Large Language Models. Eu acho que aí temos que os receber de boa fé e ver como é que isto consegue fazer parte das nossas vidas, mas eu também sou a favor que há determinadas tarefas que à partida não são as fáceis. Eu há dias estava numa roundtable e estavam a dizer quase as tarefas que são mais escravas. Tudo bem, as que são aborrecidas, ótimo. Ótimo que alguma gente faça por mim, algum Large Language Model. Mas eu acho, por exemplo, em medicina, também há muito valor. Está-se a mostrar cada vez mais que conseguem fazer bons diagnósticos. Eu acho que nós temos que ver como um peer. Não é Ok. substituir os médicos, mas se calhar numa reunião interdisciplinar, pá, eu quero que esteja ali um LLM, especialista em medicina, pá, nem que seja para dizer, olha, já pensaram nisto? Ok. Olha, eu vou ver à base de dados, olha, lembras-te deste doente? Isto foi assim que aconteceu. Até porque ele não se esquece, não é? Nós esquecemos. Ele não se esquece, ele tem muita informação, consegue ler mais informação do que nós na nossa vida vai conseguir ler por Sem muito dúvida. 10 a 0. Por isso eu acho que nós temos de ter aqui uma atitude de ver, ok, onde é que eu posso utilizar sem medos e incorporar se vai ter algum impacto em termos de trabalhos. Provavelmente sim, provavelmente vai ter. Acho que não podemos ser utópicos e achar que não vai tudo ficar igual. Mas temos de alguma forma, enquanto sociedade, ser proativos e tentar tomar, ok, se vai ter este impacto, o que é que eu posso fazer então para minimizar as consequências negativas? Porque a Isso é. tecnologia está aqui e está para ficar. Exatamente. E nós já tivemos outro tipo de, eu vou-lhe chamar revolução, queiramos ou não Ah, chamar-lhe isso ou não antes, não é? Mas antigamente, se calhar os nossos pais ou avós passavam a vida toda no campo, nós não passamos e vamos ali ao supermercado. E se calhar sim, nessa altura foi assustador igual, não é? Porque houve muito trabalho a ser perdido. claramente. Quando Mas é uma muito máquina, quando uma máquina fazia o trabalho de 20 ou de 100, não é? Ou 200 até, também ficámos, também certamente houve este medo de o que é que agora estas pessoas vão fazer. claro. Eu acredito que aqui, se calhar, estamos no nível, se calhar vai ser mais difícil, imagina, transformar empregos. Acho que a criação de empregos, se calhar, não vai ser ao mesmo nível daquelas que vão ser automatizadas ou vão ser aceleradas, Ou seja, mas vamos cortar mais rápido do que aumentar, não é? imagino que sim, sou sincera. Imagino, acho que possa ter esse impacto. Mas acho que nós temos que ser criativos e se isso for, se calhar temos de trabalhar menos, ter Ah, parece-me mais bem. qualidade de vida. Acho que toda a gente tem gostado dessa parte. Não é? Não sei, acho que temos que pensar, reformular, se calhar temos que mudar aqui o paradigma, pensar nas questões éticas, pensar o que é que faz sentido enquanto sociedade Bom. e tentar não aprofundar desigualdades, que também é algo que pode ser delicado. Ok, ok. Muito bem, espetacular. E para quem hoje em dia até está aqui nestas funções que, por receio, se começa a pensar, epá, se calhar eu faço aqui algumas coisas repetitivas, Uhum. o que é que tu dirias que pode ser algum passo ou alguma ação aqui para eu perceber, ok, se calhar o que é que aqui não vai ser substituível? Claro. Como é que eu descubro isso? Acho que também é aprender. Neste momento já não existe desculpa para ninguém ficar atrás e não perceber um bocadinho mais do que é a inteligência artificial. Há tanto curso online grátis e bom que basta pesquisar. Nem que vá ao ChatGPT e pergunte-me qual é que é o curso para ver. E ChatGPT, Perplexity, pá, há mil e uns. Claro que nem toda a gente tem tempo, e eu reconheço isso. Se calhar há uma componente que é a vida só tem 24 horas, né? O dia só tem 24 horas e tem uma limitação. Mas há bases e nós vamos conseguindo e depois fica mais fácil perceber e começar a utilizar. Ok, olha, vou começar então a utilizar o ChatGPT para fazer algumas coisas, ou para fazer algumas imagens, ou para ter ideias. Em vez de perguntar já ao meu colega, vou perguntar aqui primeiro. E vai se tornando hábito, e eu acho que os cursos depois também vão ideias, vão vindo mais, a pessoa vai ficar mais confiante, já não, ok, isto agora se calhar esta parte do trabalho vai ser automatizada, mas olha, se calhar com o ChatGPT se calhar até já consigo fazer coisas mais difíceis que antes não conseguia, programar, analisar dados. Isso mesmo. Quer dizer, isto no fundo estamos o democratizar a tecnologia é isto mesmo, não é só fazer e-mails ou refresar e-mails. Pá, eu quero saber como analisar um Excel. Se calhar antes era complicado, eu agora faço código e aquilo analisa. Sim, é verdade. Por isso, também abrir as portas, em vez de às vezes quase ficarmos congelados, não é? Quando vemos muita mudança é normal ficarmos sei lá, com medo de, não sei, sermos substituídos, não é? Acho que é humano, né? Esse receio. Não, Sim. tentar ter uma atitude mais otimista de pá, vamos então, isto vai acontecer, pá, vamos ser fortes, vamos lá ver o que é que eu consigo fazer com isto. Que toda a gente diz que é espetacular. É verdade. Eu recentemente ouvi uma frase muito engraçada que é: tu podes pegar nos factos e usá-los como desculpas porque,
ou razões para. E eu Sim. acho que se aplica muito bem aqui, não é? Então eu posso usar esta inteligência artificial, em vez de ficar com medo de que o meu trabalho vai deixar de existir e eu vou ficar desempregada e vou passar fome, eu posso pensar que não, espera aí, mas se calhar eu vou explorar estas ferramentas, em vez de estar a demorar 2 horas num procedimento, se calhar vou demorar 30 minutos ou nem isso, e vou-me tornar até mais redundante e poder fazer o next level, não é? Poder trazer ainda mais valor. Pá, e eu acho isso incrível, simplesmente O que é que eu incrível. consigo conjugar? A perguntar até ao ChatGPT o que é que eu consigo. Isto é o meu trabalho, isto é o que eu costumo fazer. Olha, o que é que me dás ideias para eu fazer melhor? Pá, não, honestamente, acho que é preciso, muitas vezes haver vontade de abrir os horizontes. É E verdade, essa palavra é muito importante. Haver vontade é mesmo crítico, é mesmo crítico. é Há que verdade. querer. Yeah. Excelente, Catarina. Uma curiosidade que eu tinha aqui para te colocar foi: tu vieste aqui de um percurso académico, mudaste para o mundo empresarial, continuas, pela tua descrição, a ter um bocadinho de ambos, pelo menos aquilo que é a parte da investigação. Hum, Olhando agora para trás, como é que tu sentes que estes dois mundos se cruzam, até a parte do setor público e agora o setor privado? Porque são mundos que nós colocamos de forma muito separada no dia a dia. Mas Uhum, efetivamente há uma ligação, e se nós queremos evoluir como sociedade, provavelmente essa ligação tem que ser cada vez mais alinhada. uhum. Como é que tu vês estes dois lados É. hoje? Sim, é uma ótima pergunta. Pronto, lá está. É óbvio que eu adoro a investigação, adoro a academia e tudo isso. E realmente tive a sorte que a Ameba possibilitou-me fazer investigação, quando estava na equipa de investigação, e mesmo agora continuar a fazê-la, e isso traduz em muitas coisas, tanto no meu dia a dia, mas eu também tenho o privilégio de muitas vezes ser chamada para arguir teses, orientar teses de mestrado, neste momento orientar uma tese de doutoramento de uma rapariga que trabalha no Halo. Ainda ontem fiz uma carta de recomendação para outra candidatura, ou seja, sempre tive muito ligado à investigação e pelo meu trabalho de gerir o produto, falo com muitos centros de investigação, com a Champalimau, discutir qual é que é esse projeto e realmente às vezes é difícil e por isso é que estes mundos às vezes se separam porque a rapidez, eu digo na rapidez, mas nem queria dizer rapidez, é o pace Uhum. de um lado e do outro, às vezes não é o mesmo. Quando sabes a investigação é preciso seguir um protocolo, porque nós queremos iterar, queremos publicar, epá, e as coisas têm que ter consentimento ético, etc. Enquanto que numa startup, muitas vezes, especialmente quando estamos assim numa equipa de inovação como a Labs, é muito mais a prototipagem rápida e descuramos alguns pormenores. Por isso, há ali um choque. No entanto, eu sou a maior apologista que o casamento, que as coisas, que quando conseguimos ter uma sinergia, conseguimos ultrapassar as fases complicadas. Porquê? Porque os centros de investigação, e por isso é que eu sou muito a favor em realmente, nós enquanto sociedade e o governo tem que dar dinheiro para investigação fundamental. Há coisas que só eles é que vão conseguir ter tempo para pensar e nós temos de ser inovadores. Saírem startups, saírem ideias, diferenciar-nos, mentes críticas, é preciso dar. E quando damos esse espaço, depois as próprias startups que têm necessariamente de ter alguma coisa de inovação conseguem incorporar. Agora, este diálogo, que nem sempre é fácil, tem que ser facilitado. Por exemplo, PhDs em meio não académico, Hum. que é algo que existe, começa a haver alguns, mas é preciso quebrar ainda mais as barreiras. Um PhD em meio não académico, se a empresa quiser dar, por exemplo, um add-on em termos de ordenados, deveria ter essa possibilidade e neste momento não consegue. Mas, por exemplo, esse meu colega, o Ricardo Rei, foi um exemplo muito bem sucedido porque ele fez o seu doutoramento no técnico, mas sempre a trabalhar na Ambevel. Então, toda a investigação que ele fez, e ele é muito bom na área em que estudou, deu um retorno muito grande à Ambevel, porque, quer dizer, porque ele estava a estudar para uma coisa que nós incorporamos no nosso dia a dia, no nosso produto. Por isso, tentar promover isto, tentar promover, com coisas simples, se calhar conferências que juntem os dois mundos, o centro em que faço parte da inteligência artificial responsável, essa criação dos product pods, é Uhum. muito isso. É juntar, ok, nós temos um problema, a startup está a liderar o produto, mas que problemas base é que eu tenho e quem é que dos meus parceiros de centros de investigação consegue me ajudar? E muitas vezes produtos diferentes têm o mesmo problema. Anonimização de dados, por exemplo. Como é que eu consigo garantir que os meus dados estão de forma privada? Tem um centro de investigação que pode estar a trabalhar para o problema de forma distanciada dos dados
de cada uma das startups, mas no fundo a trabalhar em tecnologia que depois pode ser embedded nas várias. Então eu acho que este diálogo é fundamental para nós conseguirmos realmente para serem inovadores. E para os alunos é muito motivante. O que eu vejo é que muitos dos alunos, mesmo aqueles que planeiam fazer a vida académica, ou seja, não, porque há sempre aquele aluno que, pronto, que como eu, por razões de achar que é muito precário, infelizmente, ou por gostar realmente de mudar de área e ir para a academia, está sempre com aquele olho, ok, eu estou a fazer o doutoramento, mas eu depois quero ir para a academia, para a indústria. Que não era eu só fui por causa da questão do salário e da questão da bolsa, não era tanto salário, era a questão de ser efêmero. Mas mesmo para o que quer fazer, se é professor, motiva muito ter um projeto em que vê um produto, em que vê aquilo ser utilizado. Aplicável, não é? Aplicado. Por isso eu acho que só temos a ganhar quando promovemos isto, ter orientadores, co-orientadores em que estão na indústria e uns que estão na academia. Eu acho que um dos caminhos pode ser por aí. Espero bem que sim, espero bem que sim. Eu acho que eu também fugi um bocadinho de biologia por causa disso, que é a minha licenciatura base, e foi das primeiras sensações que eu tive quando trabalhei em laboratório e pensei, muito lento, eu não vejo isto aplicado em lado nenhum. Pois, Vamos para o outro lado. Portanto, acho que sim, essa sinergia, esperemos que a coisa vá melhorando ao longo do tempo. Eu acredito que sim. Vou passar aqui para a nossa última pergunta, da praxe. O que é que dizem os meus olhos? Não. Não é, olha que não é muito diferente. Ok. Então, a nossa pergunta é, sabendo o que a Catarina de hoje sabe, o que é que tu dirias à Catarina do passado no início da sua carreira profissional? Pois, boa questão. Se calhar o que eu digo agora às pessoas que me perguntam, não é? Carreira profissional, mas antes do doutoramento ou depois do doutoramento? Bem, Vamos fazer antes. Antes do doutoramento, ou seja, depois do percurso académico, não é? O básico, digamos, sim. Eu acho que não era muito confiante na altura, sempre fui muito boa aluna, mas depois quando fui para o meio, mesmo no doutoramento, eu senti que, se calhar síndrome biomédica também, ela está a saber um bocadinho de tudo e depois não saber nada. Eu acho que aqui é preciso ter a confiança que as coisas aprendem-se. Não ter medo de perguntar. E quando não se sabe, pergunta. A vida é muito isto, não é? É nós apoiarmos uns aos outros e acreditar que juntos somos melhores do que a parcela individual. Por isso, confiança, procurar algo que nos preencha, porque quando nós estamos motivados, a vida faz-se mais fácil, o trabalho faz-se mais fácil, nós queremos por nós próprios procurar soluções e não vale a pena estar sempre em esforço. Por isso, procurar, neste momento, pedir ao ChatGPT, pedir a outras pessoas, como é que nós conseguimos aprender? Mas de alguma forma ter resiliência e saber que, ok, isto é uma maratona e nem sempre as coisas são um sprint. Por isso, levar a vida com confiança e com a ponderação necessária. Que bom. Não dá para fazerem um produto para meter isso na cabecinha das pessoas? É que isso é uma coisa muito importante para nós ensinar. Olha, isso era algo que se calhar devia ser ensinado desde o primeiro ano, desde as criancinhas. Podes crer. Se calhar isso está. Vou experimentar isso com a minha sobrinha, a ver se Olha, também tenho uma sobrinha e espero que ela... Excelente. Catarina, muito obrigada pela tua partilha aqui hoje, da tua jornada, do teu percurso, de trazeres clareza deste impacto, desta palavra de AI agora no mundo e principalmente o impacto bom que pode ter, de alguns riscos que acarreta, algumas coisas que nós sim temos que estar atentos, mas também essa curiosidade que tu trazes e esse gosto natural e essa paixão por fazer acontecer que não é assim tão comum hoje em dia e eu acredito mesmo que vai inspirar aqui muita gente a ir atrás. E boa sorte para todos os que virem o vídeo. Obrigada. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.